Mas também outro dia eu estava investigando e tentando aprender sobre energia renovável, novas maneiras de produzir energia, propulsão. Foi aí que eu encontrei um vídeo do Aviões e Música, muito famoso do Lito lá, e ele estava contando sobre uma nova propulsão feita de ar e micro-ondas. Eu achei muito interessante, aquilo me chamou a atenção, estava ali estudando, quando de repente eu fui ler os comentários e alguma coisa ali dos comentários me chamou a atenção para uma reflexão e eu queria compartilhar com você dentro do nosso tema. Veja só, quando trabalhei nessa área de dispositivo de plasma, tinha dado essa ideia como uma nova pesquisa, mas fui ridicularizado, seguido com a premissa de que seria totalmente ineficiente usar plasma na atmosfera, que seria mais fácil usar em satélites. É legal ver que eu não estava totalmente errado. Espero que dê certo. No outro comentário, eu coloquei aqui, trouxe para vocês, diz assim, ó. Eu também propus esse sistema, mas o meu superior me chamou de asno aeronáutico. Perceba nesses dois comentários o sentimento de que eles tiveram a mesma ideia e de repente viram a ideia acontecendo em outro lugar, ali sendo publicado, sendo, sabe, levado ao mundo pelo vídeo que eles estavam assistindo. Qual deve ser o susto de você estar na sua casa naquele dia, você teve aquela percepção, aquela ideia, saiu do seu coração um entendimento, você diz, rapaz, descobri um ouro aqui, descobri que se a gente usar esse recurso com aquele outro, a gente pode criar uma novidade, um novo produto, uma nova demanda, um novo processo, e isso aqui pode, sabe, revolucionar o mercado lá fora, mudar a vida das pessoas, ajudar pessoas com dificuldade, não só isso, mas isso também, sabe, vai mudar minha vida, vai potencializar meu coração, a gente vai fazer coisas maravilhosas e você começa a sonhar com aquilo e vai ali, ó, produzindo como é que vai ser, desenhando, pensando nos processos, pensando como é que vai fazer acontecer e você deixa pra lá. Porque a vida é assim, você teve oposições, você teve dificuldades, por algum motivo que seja, você postergou botar essa ideia para frente, guardou no coração e disse, mais à frente eu faço acontecer. Aí de repente você está clicando num vídeo da internet e a sua ideia está lá do jeito que você pensou. E parece que alguém investigou seus pensamentos, botou um microfone na sua casa, seu celular, a China estava escutando. Você acha que alguém... Como é que a pessoa pode ter tido a mesma ideia que você? E não foi só uma não, tu viu que teve duas pessoas que tiveram a mesma ideia. Você, no seu cantinho, na sua casa, teve aquela ideia e agora você está vendo outras pessoas botando a sua ideia para frente e isso, sabe, isso mexe com o nosso sentimento. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo, porque eu sou dessas pessoas também, que tem muitas ideias e depois vê as suas ideias voando por aí na mão de outras pessoas. Eu vou contar uma experiência que eu tive há muito tempo atrás, porque essa ficou conhecida no meu canal, eu vou repeti-la, mas eu tenho muitas outras parecidas. Olha, quando lá pelos anos de 2013, eu tinha vontade de ter uma loja de coxinha, porque eu gosto muito de coxinha. Coxinha é um negócio que eu gosto desde a época do colégio. Eu juntava aquele dinheiro para na hora do recreio comprar uma coxinha maravilhosa. Ficou na minha memória emocional e na memória de muitos brasileiros, uma coxinha maravilhosa. Então eu pensei, por que não um dia montar-se uma lanchonete só de coxinha? Rapaz, lanchonete gourmet, estava na época dos gourmet. Lanchonete gourmet, coxinha de carne de sol, coxinha de catupiry, coxinha de bacalhau, coxinha de calabresa, coxinha de misturado, misturar tudo, pimenta com isso, com aquilo. Rapaz, vai ser um sucesso. E eu fiquei pensando, né, sonhando quanto ia ser, onde ia ser, passava dos lugares, via lá onde ia colocar, ficava ali sonhando, tal, pensando, mas por um motivo ou outro não coloquei para frente. Quando foi um dia, lá se vai, eu vi a loja de coxinha que eu queria colocar nessa vida. Eu pensei, mas como? Aquilo que eu pensava na minha casa, que eu tinha planejado, que eu tinha sonhado, agora está lá acontecendo. Outra pessoa teve a mesma ideia, né? E aquela loja, sabe, era o meu sonho, era a minha ideia acontecendo. Mas não foi só uma loja não, porque depois dessa época eu vi mais outra, de outro processo, de outro jeito, mas é a mesma ideia, loja de coxinha. Aí vi mais uma. Agora, teve
A quarta que eu vi aparecendo, que eu achei que foi o sucesso. Essa daí parece que deu certo, porque as outras nem todas permaneceram. Algumas tentaram botar uma loja de coxinha e foram-se embora. Mas teve uma no shopping que eu vi, que era um quiosque de venda de mini coxinhas. O cara saía com assim um pacote com 50 coxinhas, com 30 coxinhas pequenininha, passava no shopping e já pegava ali. E eu tirei até uma foto e botei no meu Instagram. Olha só a foto aí. Veja só que legal e quanta gente tinha comprando. De novo eu fiquei ali em cima pensando, olha só quanta gente comprando, né? Olha aí o faturamento que era para ser meu, né? Eu pensando, não pensei assim não, eu só fiquei alegre de ver o negócio acontecendo. Mas teve uma pessoa que pensou assim, porque quando eu coloquei no Instagram essa foto, teve um comentário que disse o seguinte, olha o que o comentário disse. Era para ser a do Senhor, pastor. Essa pessoa sabia que eu contei isso numa pregação, ela estava lembrando disso, e ela falou assim, era para ser a do Senhor, era para ser a sua. Você não colocou, né, pastor? Era para ser sua, olha aí, perdeu a oportunidade. Essa frase é uma frase que a gente costuma pensar um pouquinho também, porque no primeiro comentário, a gente viu que o rapaz está falando, que bom, que gratidão, que legal, que deu certo, que outras pessoas botaram para frente. Isso significa que eu não sou uma pessoa que pensa coisa ruim, que a minha ideia era boa, eu fui ridicularizado, mas tá aí, tá vendo como eu tinha razão? Então ele se alegrou por ter a sua ideia validada. Mas de outra forma, às vezes a gente pensa assim, olha ali aquela ideia acontecendo, poxa, era para eu estar lá. Era para eu estar lá porque uma boa ideia, ela possui um valor incutido nela. Ela gera riqueza, ela gera, sabe, processos assim, circulação de gente, demandas. Ela catapulta você para um lugar diferente. Ela pode ser a saída de libertação que você estava esperando de uma situação ruim que você estava vivendo. Ela podia ter transformado a sua vida, transformado a vida da sua família. Olha só, teve um rapaz aí que eu conheço, que ele tem uma loja de veterinária, amigo da minha esposa, e ele tem várias lojas já. Ele começou botando uma, botando duas, botando três, e a família toda ali trabalha com ele naquelas lojas de veterinária de venda de produtos. Aí você pensa, olha só, uma ideia, uma perspectiva, algo que o cara colocou no coração, pode virar um grande empreendimento, pode virar uma coisa boa e de repente abençoar toda a sua família. Por isso, uma ideia tem um valor e perder esse valor pode ser algo que dói um pouco no coração. Ver sua ideia na mão de outra pessoa pode ser algo realmente que gera um pouco de tristeza, porque você pensa, eu deixei o bonde da história passar, eu perdi esse lugar na vida, alguém está vivendo a vida que era para ser minha. Você já teve um sentimento assim? Você já teve uma grande ideia que depois viu acontecendo na mão de outras pessoas? Você é uma pessoa que tem muitas ideias, mas não tem colocado essas ideias, algumas dessas ideias para frente? Sabe, você é uma pessoa que pensa demais na vida, junta os pontos, analisa, percebe, constrói coisas maravilhosas, mas tem perdido muito dessas ideias para outras pessoas porque não tem conseguido levá-las para frente? Aí eu fiz a ideia agora melhor, né? Fiz a pergunta mais bem organizada. Mas uma coisa interessante disso tudo que a gente está vendo aqui é perceber que se eu tive uma ideia e não coloquei ela para frente, pode ser, e é provável, e muitas vezes acontece, de outra pessoa vai ter a mesma ideia e ela vai tomar essa ideia para si e vai fazer aquilo que você não fez. Parece que é uma regra não escrita na vida, tem um contrato na vida. Teve uma ideia, não botou para frente, outra pessoa vai botar. Aguarde aí que outra pessoa vai colocar. E como é que pode? Isso é uma coisa que às vezes eu fico matutando, né? Como é que uma pessoa aqui no Ceará, dentro de um quarto, ali, matuta uma ideia, tem uma ideia, pensa em algo revolucionário e de repente uma pessoa lá do outro lado do mundo tem a mesma ideia, né? Tem o mesmo conhecimento, tem a mesma lógica acontecendo e parece que estão conectadas uma com a outra. Elas não se conversaram, elas não trocaram ideia, elas não fizeram a pesquisa junto, mas duas pessoas podem ter a mesma ideia, sabe, do mesmo processo. Como é que isso pode acontecer? Nos comentários, algumas pessoas falaram sobre isso. Veja só esse comentário aqui, diz assim, olha, dia 6, eu pesquisei sobre turbinas elétricas.
dia 7, soube na notícia que saiu dia 5 sobre, e agora esse vídeo. Até comentei no trabalho algo meio maluco, como as ideias parecem viajar no universo. Não tem nenhum fundamento comprovado, mas não é a primeira vez que soube de algo do tipo. O comentário não está muito claro, mas pelo que dá para entender também, ele está dizendo algo assim: eu pesquisei sobre isso, outro dia eu vi essa notícia e agora estou vendo isso, olha só como as coisas estão conectadas. É uma tentativa dele de explicar como as coisas estão encadeadas. Uma coisa está puxando outra, que está puxando outra, que está ligada com outra, e de repente a ideia acontece. E dessa forma parece que muitas pessoas, quando elas começam a ficar ligadas no que está acontecendo aí para fora, na vida, percebendo as notícias que estão saindo, percebendo as novas descobertas, vendo aquilo que já foi construído, parece que vai formando uma figura. É como se você fizesse uma armação de concreto, aí você de longe começa a pensar: rapaz, estão construindo um prédio ali, rapaz, vai ser um prédio de 6 andares. Rapaz, então todas essas ideias, essas notícias, essa evolução daquele mercado, daquelas ideias de turbina vão crescendo, vão gerando, e uma hora as pessoas começam a pensar: rapaz, sabe o que está acontecendo? Eu acho que vai surgir uma turbina desse jeito, fazendo isso, fazendo aquilo. Porque parece que todas as ideias estão convergindo para o mesmo lugar. E uma pessoa aqui, observadora desse lado do mundo, pode começar a descobrir essa ideia, a perceber que essa ideia está acontecendo, e outra pessoa do outro lado do mundo pode também ver a mesma figura se formando. Por isso que duas pessoas começam a ter a mesma ideia, porque elas estão percebendo para onde, né, esse desenho está caminhando. E a maneira como ele vai explicando, ele vai dizendo aqui pra gente, ele fala assim: rapaz, é como se fosse algo meio difícil. Não, é uma teoria aqui, quase uma teoria da conspiração que eu estou dizendo. Não parece ter muito fundamento não, mas é isso. Parece que uma pessoa aqui está ligada com a outra ali, que acontece ali, e de repente o negócio acontece. Também parece que há uma certa competição acontecendo, a competição das ideias. Ora, se eu não fizer, o outro vai fazer; se eu não descobrir, o outro vai descobrir. Quem descobrir primeiro ganha. Parece que há uma competição de ideias seguindo outras ideias. E nesse processo de pensar sobre isso, alguns comentários começam a tentar explicar essa complexidade, sabe, de uma forma mais espiritualizante, mais significativa, simbólica, mas porque quando a coisa vai ficando assim meio misterioso, você não sabe explicar, a gente começa a dar um sentimento assim de falar mais de forma metafísica. Aí vejam só o que diz esse comentário seguinte. Ele diz assim: acho que já aconteceu com muitos de nós. Pode parecer até metafísico, mas é de se pensar que a ideia vem batendo de porta em porta até achar a oportunidade certa, com a pessoa e o momento certo para começar a acontecer. No outro comentário a gente vê o seguinte, diz assim: olha, com a máxima certeza eu digo que as ideias batem de porta em porta. Coisa que pensamos aqui aparece do outro lado do globo. É interessante nesses comentários como eles começam a dar uma personalização para a ideia, ou seja, começam a transformar ela como se ela tivesse uma consciência, como se ela tivesse mão para bater uma porta, como se ela tivesse uma intencionalidade. Ela vai batendo de porta em porta, vai escolhendo a pessoa, vai vendo a oportunidade certa para surgir, ela escolhe para quem visitar, quem não visitar. Então todo esse processo começou a se transformar na imagem de uma metáfora, de uma ilustração de algo metafísico, espiritual, que vai batendo de porta em porta, algo que existe já no mundo das ideias, algo que não é concreto, a gente não consegue pegar e definir, mas existe num mundo assim diferente do nosso, como se viajasse pelo ar. E tem uma intencionalidade, vai falando com um, vai falando com outro, vai falando. Então as pessoas começam então a trazer uma simbologia para as ideias, uma maneira mais metafísica, mais transformando ela numa pessoa. Engraçado que na Bíblia isso também acontece e deixa um bocado de estudante de teologia confuso. Nos primeiros momentos do livro de Provérbios, a maneira como Salomão constrói a sua argumentação é muito parecido com isso. Ele começa
Talvez seja pela dificuldade de expressar como é que essa sabedoria se organiza e chega até nós. Ele começa também a dar uma certa personalidade à sabedoria e coloca a sabedoria falando com a gente, ou clamando, ou batendo de porta em porta, ou nos visitando, como se fosse também uma pessoa. Percebe que é o mesmo tipo de simbologia que os comentários começaram a fazer, é a mesma simbologia que Salomão usa para tentar explicar algo que é meio indefinido, meio complexo. Não dá para a gente, sabe, ligar os pontos totalmente, então a gente cria uma metáfora. Quer ver? Agora, o pessoal de teologia fica meio confuso porque é bitolado, né? Porque só sabe ver uma palavra. A sabedoria está clamando. Ele fica assim, é uma pessoa que está clamando. Quem pessoa é essa que está falando? É bitolado. Se lê as coisas, não sabe nem ver que está fazendo uma ilustração, né? Mas vejam só o que diz Provérbios 1 no capítulo 20. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro. Nas esquinas das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. No verso 3 você percebe aqui, dizendo assim, ó, ao lado das portas, como naquele comentário que dizia que a ideia bate de porta em porta. Parece que a sabedoria, da maneira como Salomão está construindo, personalizando ela está em todos os lugares. Ela está nas ruas, ela está nas vielas, está dentro das casas, está junto às portas, está clamando, procurando quem possa se envolver, procurando quem possa revelar os seus mistérios, sabe? Como aquele outro comentário que diz assim, parece que ela está procurando a pessoa certa, o momento certo, a oportunidade certa. Não é isso que diz aqui o verso 23? Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Parece que ela está procurando a pessoa certa para poder se revelar. Essa ideia que a sabedoria está em todas as coisas à nossa volta. Se um cientista parar para analisar a natureza, analisar os átomos, analisar tudo que tem aqui em volta da gente, vai encontrar uma sabedoria que está clamando, vai encontrar uma inteligência, uma ciência, uma inventividade que está ali dizendo, gente, olha para mim, se você olhar para mim, eu vou te revelar os mistérios, né? E quanto mais a gente se debruça sobre algo, sobre um problema, sobre uma rotina, sobre um processo, mais ideias eles nos revelam, mais coisas a gente percebe que pode usar para fazer algo melhor acontecer. E de onde vem essa inteligência toda que está à nossa volta? Por que quando a gente olha para as coisas à nossa volta, isso nos revela uma grande inteligência, uma grande sabedoria? Isso também Salomão explicou através dessa ilustração que personaliza a sabedoria numa pessoa. Em Provérbios 8, no verso 27, ele diz assim, quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Então Salomão está usando dessa imagem, personalizando a sabedoria, e os irmãos bitolados na Bíblia, né? Bem literal, só sabe pensar aquilo desse jeito, fica perguntando quem é essa pessoa que estava aqui na fundação do universo? Era Jesus? E existia outra pessoa com Deus aqui? Mas na verdade é isso que Salomão está dizendo, a sabedoria era o arquiteto de Deus, era a inteligência de Deus ao fazer todas as coisas. Olha, tudo que está à nossa volta tem uma inteligência. Por quê? Porque foi feita mediante um Deus inteligente, um Deus criador, um Deus que fez tudo com um certo processo, com os ciclos, com as organizações. Tudo parece ter uma ordem porque Deus foi inteligente ao fazer todas as coisas. E se alguém aqui em Fortaleza prestar atenção direito nessa ordem criada por Deus, vai ter muitas ideias poderosas surgindo na sua mente. E se alguém do outro lado do mundo, ou aí em São Paulo, em Curitiba, e seja onde for,
prestar atenção nesse universo criado por Deus, prestar atenção nos processos, vai perceber a sabedoria de Deus que está em todas as coisas, porque desde o princípio ela estava presente na fundação do mundo. E é isso que muitas vezes a gente percebe, que em todos os lugares existe uma sabedoria clamando, e se as pessoas prestarem atenção, muitas delas vão ter a mesma ideia. Os irmãos sabem que as minhas reflexões são cheias de curvas e aprofundamentos, e nesse momento, depois de a gente falar aqui um bom tempo, construindo esse argumento sobre pessoas que têm muitas ideias, sobre as ideias, como elas se manifestam, como, sabe, as pessoas de vários lugares do mundo têm a mesma ideia, como isso se processa no nosso coração e na nossa mente. Talvez você possa ter ficado assim meio perdido. Onde é que o Felipe está indo? Será que eu estou entendendo o que ele está dizendo? Por isso, nesse momento, nós vamos fazer um certo resumo, 4 pontos de resumo para você fixar o entendimento e dizer, tá, entendi o que você quis dizer até aqui, posso continuar com você. Como os ensinos são longos, às vezes a gente precisa fazer esse freio de arrumação, você entender o que eu estou dizendo e a gente continuar para frente. Vamos fazer 4 pontos de resumo para você entender, fixar e a gente continuar. Primeira coisa que a gente aprendeu aqui agora, as sabedorias e inteligências estão à nossa volta, clamando para serem encontradas, porque tudo que foi feito testemunha da inteligência e da criatividade de Deus. Deus é criativo, né? Deus é uma pessoa, é criador. Se o irmão tem muitas ideias, talvez você tenha herdado essa semelhança do nosso Deus. Elas estão à nossa volta, estão clamando para ser descobertas. Elas testemunham de um Deus inteligente e criador. Segunda coisa que a gente aprendeu até aqui, ou que a gente fez essa reflexão. Muitas pessoas perceptivas, criativas e observadoras dessa sabedoria podem, em uma época propícia e incentivadas por uma necessidade, encontrar a mesma ideia e soluções para os problemas que se apresentam. Então, pessoas aqui ou pessoas do outro lado do mundo, porque são inteligentes, perceptivas, conseguem juntar o A com B com C, perceber aonde a coisa está indo e conseguem perceber a inteligência por trás das coisas e tem a mesma ideia, tanto a pessoa aqui como do outro lado do mundo. 3. Se eu conseguir descobrir uma boa ideia, como eu pensei na loja de coxinha, mas não conseguir rapidamente levá-la adiante, outros irão tomar a dianteira dessa competição, ou seja, vão descobrir a mesma ideia e vão acabar colocando ela em prática. Então, dentro desse universo das ideias, existe uma competição para ver quem é o primeiro a fazer aquela ideia acontecer. Então, se você tiver uma ideia, mas não colocar ela para frente, você tem uma regra não escrita que outra pessoa vai aparecer em outro lugar fazendo essa sua ideia acontecer e um dia você vai assistir um vídeo do YouTube ou passar no shopping e ver a sua loja de coxinha lá acontecendo ou ver outra pessoa que fez a sua invenção ir para frente. Olha, e tem aqui uma quarta coisa que a gente fez uma reflexão aqui, que a partir desse 4 pontos a gente vai continuar a nossa reflexão. Tem a ver com aqueles 2 comentários que a gente colocou. O primeiro que diz assim, eu acho que isso já aconteceu com muito de nós. Então há um testemunho e há uma identificação de que isso tem acontecido com muita gente. Tanto que você clicou nesse vídeo porque você percebe que talvez isso tenha acontecido com você também. E há um outro sentimento que foi naquele comentário da minha postagem sobre o quiosque de coxinha que dizia, era para ser do Senhor, pastor. Então, se a gente juntar esses 2 comentários, a gente vai tirar a nossa reflexão 4, que diz assim, muitos nos identificamos com aqueles que deixaram passar boas ideias e que viram outros aproveitando e crescerem na vida com essas ideias. Hoje, sentimos que poderíamos ter participado mais disso, estar em posição semelhante. Talvez seja a nossa expectativa aqui mudar esse quadro, transformar algumas ideias que temos em realidade. Então, é o sentimento que diz, olha, eu já tive muitas ideias
e perdi muitas ideias para as outras pessoas e vi elas ocupando lugar que podia ser meu, e eu queria também experimentar viver essa revolução e essa transformação de colocar minha ideia em prática, e talvez essa seja a minha expectativa, de não mais ficar olhando os outros vivendo aquilo que deveria ser eu vivendo. Então, talvez vamos conversar sobre esse sentimento, vamos conversar a partir daqui, talvez aqui tenha boas reflexões para todos nós. Aqui talvez você espere que eu faça conteúdos do tipo de quebrar as suas limitações mentais, as suas falsas crenças que fazem você não ir adiante, trabalhar ideias como você ser grato sobre as coisas que já aconteceram e não ficar se doendo pelas coisas que você perdeu, falar sobre motivação, ativação, talvez falar sobre preguiça, sobre procrastinação e falar de vários elementos de perseverança e coisa e tal, que são elementos interessantes, mas que já tem outras pessoas falando sobre isso por aí. Alguns desses conteúdos são interessantes, alguns desses conteúdos a gente pode repetir outro dia, e outros conteúdos desse entra por um ouvido e sai pelo outro, e muita gente mais nova gosta dessa potencialização, mas eu estou conversando com um público que é já um pouco mais maduro, né? Já viveu um pouquinho mais. E esse público já ouviu muito esses ensinos, esses argumentos, já tem isso, né, pronto na sua cabeça, no seu coração. Não preciso repetir para você, dizer que você é uma pessoa que tem que vencer a preguiça. Não tem que dizer isso para você já sabe disso. Sabe por quê? Porque eu quero tratar com você tirando uma questão da mesa. Eu acho que nenhum argumento que eu vou colocar aqui parte do princípio de que você não é uma pessoa competente, que você não é uma pessoa inteligente, sabe? Que você não é uma pessoa que é trabalhador, que faz as coisas certas, que está lutando todo dia para fazer as coisas acontecerem. Eu não vou usar essa carta não, essa carta está fora da mesa. Para mim, você é uma pessoa muito inteligente. Porque só uma pessoa inteligente consegue ter uma ideia aqui que o outro indivíduo lá não sei aonde, que participa de uma empresa grande, com milhões de reais investidos, vai ter a mesma ideia que você e vai dizer que a sua ideia era muito boa e vai ganhar um monte de dinheiro com ela. Quer dizer que você é uma pessoa inteligente. Você sabe olhar a natureza, olhar a vida, perceber, estudar, analisar. Sabe, você é uma pessoa... Se você é tão inteligente para ter uma ideia dessa, você também é inteligente para fazer essa ideia acontecer. Então, a minha perspectiva não é nunca tratar você como burro, como incapaz, como preguiçoso, como uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Pelo contrário, eu acho que você é muito bom, e é porque você é muito bom que você tem ideias maravilhosas, como as milhares de ideias que você já teve na sua vida. Então, vamos tirar essa carta da mesa. Eu estou com você, estou acreditando em você, e eu acho que é isso mesmo. Você é bom, certo? Agora, se você é tão bom e você não colocou ideias para frente, eu tenho então uma observação aqui. Significa que você teve bons motivos para não colocar elas para frente. Porque você é bom, você é inteligente, você é capaz, você tem ideias que revolucionam o mundo e que outras pessoas estão usando por aí. Se você não colocou elas para frente, é porque você também é muito inteligente e escolheu não colocá-las para frente por algum motivo. E é esse motivo que eu quero trabalhar com vocês. Há um motivo que foi a razão de você não colocar muitas ideias para frente. Vamos fazer essa reflexão primeiro? Porque essa daqui está no centro do nosso problema, no nosso questionamento e da nossa reflexão. E para a gente fazer essa reflexão, eu tenho que trazer um texto bíblico que vai servir de uma base aqui, certo? Essa base vai construir, sabe, uma fundamentação para a gente se aprofundar no centro do problema, tá certo? Vejam só o que Jesus falou sobre aqueles que querem seguir o Evangelho. Jesus está falando sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de seguir o Evangelho. E, a partir dessa reflexão de Jesus, eu vou trazer uma reflexão para nós, certo? Vejam só, Lucas 14, no verso 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Preste atenção. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?
Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda estiver longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser o meu discípulo. O Evangelho é talvez uma das mais preciosas e importantes decisões que você tem que tomar na sua vida. Talvez seja a decisão. E para você tomar essa decisão, no centro dessa reflexão, o que Jesus está dizendo é que para você decidir pelo Evangelho, existe uma consequência, existe um peso, existe uma carga de responsabilidade, que ele está chamando de a sua cruz, quando você aceita esse caminho. Porque vai precisar de renúncias, de recursos, de tempo, de energia, de vida, de coração, de sentimento, de relacionamento. Talvez isso vá mudar toda a sua vida. E talvez se você não recusar tudo que você tem em favor do Evangelho, você não vai conseguir cumprir esse meu chamado e você não vai conseguir ser meu discípulo. Então, há um peso enorme na decisão de quem segue o Evangelho. Por isso, decidir por isso não é uma decisão qualquer. Você sabe que é uma grande responsabilidade que você está assumindo que pode mexer com toda a sua vida. E aqui os exemplos que Jesus usa são maravilhosos, porque ele diz assim: se você vai construir uma torre, tu não senta não? Para ver se tem dinheiro, para ver se quanto é que é a brita, quanto é que é o ferro, quanto é que é o cimento, quanto é que é os trabalhadores. Você tem R$1.000, mas para construir a torre é 5.000. Aí você começa a destruir as coisas, bota o alicerce, não consegue construir e o povo vai rir de você porque você assumiu uma ideia, mas não aguentou o peso da ideia, porque cada ideia carrega um peso. Aí você também compara assim com a pessoa que vai fazer uma grande batalha. Se você tem condição de lutar essa luta, você está vendo o quanto de desafio vem para batalhar contra você? Você tem certeza que você tem capacidade de vencer aquele rei com 20.000? Porque nem toda luta você tem capacidade de vencer. Preste atenção, se você vai entrar numa luta com 10.000 homens e vai acabar com muito mais dano do que começou, porque você pode sair sem vida desse negócio. Porque uma ideia pode retirar todos os seus recursos, pode acabar com a sua vida e destruir tudo que você já teve na sua vida. Porque uma ideia tem um peso enorme. Jesus, em resumo, está dizendo: se você vai aceitar esse caminho do Evangelho, pense direito, porque isso vai sugar e exigir de você toda a sua vida. Grandes recursos, grandes coisas você vai ter que negar para seguir essa cruz. E assim também a gente percebe que hoje em dia existe muito evangelho sendo pregado sem essa cruz, sem essa responsabilidade. As pessoas vão para a igreja, é só libertação, é só Jesus me ama, é só Jesus me abraça, é só Jesus me dá carinho, é só deitar no colo de Jesus, né? Mas não tem ninguém que está dizendo assim: pessoal, o peso dessa cruz que você vai carregar por ser discípulo de Jesus é tão grande, mas é tão grande, que talvez você tenha que fazer renúncias tão enormes que você vai acabar desistindo de seguir esse Jesus. É difícil, gente. Preste atenção, no centro dessa decisão, por essa perspectiva, por esse convite do Evangelho, existe um peso de cruz enorme. E da mesma forma, a gente, quando aplica isso na nossa vida, a gente pode entender, segundo nossa perspectiva, que cada daquelas milhares de ideias que a gente tem, que a gente está em casa, no quarto, pensando, quando a gente está pensando ali, não tem muito peso não. A gente fica tendo teorias, fica pensando onde vai ir, o que vai fazer, o que vai construir, onde vai ser. Às vezes essas ideias não têm um peso grande. Mas se você escolher alguma dessas ideias para dizer um sim, você também está escolhendo um peso enorme de comprometimento que pode destruir tudo que você já tem. E amigo, você tem uma certa idade. Você tem uma certa idade. Você hoje já tem uma carreira. Você hoje tem filhos. Você hoje tem amigos. Você hoje tem uma poupança. Você hoje tem um nome a zelar. Você tem, sabe, tudo. Você tem uma bagagem.
Você tem uma história, você tem um legado. Aí vem uma ideia na sua cabeça, você não pode sair correndo atrás de uma ideia e que vai mexer com toda a sua família, com a sua energia, porque tudo que você tem hoje exige teu tempo, exige tua atenção, exige teu recursos, exige que você esteja lá cuidando. Se você for cuidar de outra coisa, você vai tirar recurso disso, energia disso, vontade disso para outra coisa. Então você vai sabotar isso daqui. Você vai acabar tirando recurso daquilo que é mais precioso da sua vida para botar em outro que você nem tem certeza se vai para frente mesmo. Por isso que há muita inteligência em quem diz não para muitas ideias. Por isso que eu estou dizendo que você não é uma pessoa nem burra, nem preguiçosa, nem incompetente quando você diz não para certas ideias, porque eu estou entendendo a sua inteligência. Cada ideia que a gente pega é um peso grande. E nem todo mundo está disposto a mudar toda a sua vida para fazer isso. Inclusive, às vezes eu estava numa reunião, né? Reunião de igreja, de ministérios e tal, de liderança. Vem aquele pessoal que dá ideia para toda coisa, né? Sabe o que a gente devia fazer? A gente devia fazer um sopão pro pessoal na rua. A gente devia fazer, sabe, um acampamento. A gente devia fazer um vôlei toda quinta. A gente devia fazer tal coisa. Aí, a pessoa dá ideia sem peso nenhum. É só ficar dizendo o que o povo tem que fazer. Aí depois volta para casa e diz assim, eu disse lá o que eles deviam fazer. Eles não fizeram, se tivesse me ouvido, tinha dado certo. Aí você coloca uma regra na reunião. Quem der ideia é o responsável por fazer acontecer. Aí a pessoa diz assim, sabe o que a gente devia fazer? Aí o que, fulano? Devia fazer assim uma filmagem. Filmar todo domingo e botar na internet e fazer um canal e fazer uma rede social assim, assim, assado. Aí diz assim, pois então fulano, você agora vai ser o responsável por fazer uma câmera, fazer um processo de transmissão, formar a equipe, comprar equipamento, vir todo domingo, fazer escala, resolver isso tudo, fazer a melhor rede social do mundo para nossa igreja. Aí eu falando, não, eu acho que tá bom, sem rede social tá bom. Eu só tava dando a ideia aí, mas se não tem ninguém para fazer, beleza. Porque todo mundo sabe, cada ideia carrega um peso. Ninguém está disposto a assumir um peso porque vai mexer com a sua vida, vai mexer com o seu recurso, vai mexer com o seu tempo, vai mexer com a sua história. Difícil. Também acontece o contrário nessas ideias, né? O líderzão da igreja, o pastor, chega pro irmão, né? Diz assim, meu irmão, você trabalha com filmagem, né? Aí o irmão fala, trabalhe, pastor, o negócio tá forte lá, tá pegando fogo. Pois, irmão, senti no coração que você tem que fazer o ministério da filmagem aqui na igreja. Todo domingo você vai trazer suas câmeras, vai passar o dia editando lá, vai botar no ar. Você vai gastar um tempão, né? Fazer um tempão para Deus, para o Senhor e tal. Aí o irmão diz assim, mas pastor, eu tenho minhas coisas lá, tenho meus compromissos, meus contratos assinados. Bom, vamos fazer o seguinte, para mim tirar tempo lá do meu trabalho para fazer isso aqui para a igreja, eu vou fazer um orçamento, vou cobrar tanto para poder fazer isso aqui, porque isso tem um valor, isso tem um peso. Aí o pastor já diz, rapaz, você não quer servir ao Senhor? Não, deixa, eu vou chamar outra pessoa, porque você não entendeu o propósito de Deus, deixa para lá. Quando você coloca, você expõe, você mostra que cada ideia tem um peso, as pessoas começam a dizer, peraí, não é bem assim, deixa eu ver, pode ser que não seja a hora certa, porque, amigo, você sabe. Às vezes você tem que preservar o que você já fez. E se você sair com a cabeça voada, tentando tudo que aparece, você destrói um legado na sua vida. Não é assim que a coisa se processa. Olha, escrevi até uma frase aqui que diz, é uma recusa consciente para manter aquilo que temos de mais precioso na vida. Escolhemos perder alguns lugares para preservar outros que nos são muito importantes, muito caros. Então a gente tem muitas ideias. Ao mesmo tempo, a gente sabe de que se a gente dizer sim para todas essas ideias, a gente vai receber um peso de uma cruz, de uma responsabilidade, de uma carga tão grande que ninguém consegue mais viver e a gente acaba destruindo tudo que a gente possui. Por isso existe muita inteligência em dizer não para essas muitas ideias. No entanto, por causa do quarto ponto que a gente viu lá atrás, a gente não quer ficar para trás na história. A gente sabe de que nem tudo a gente tem que dizer não. Alguma coisa vale a pena dizer sim.
Sabe? Por quê? Porque senão eu não vou viver as coisas boas da vida, não vou viver transformações, não vou viver movimentações, não vou mudar de lugar, não vou ir à frente. E eu vejo muita gente aproveitando as ideias que eu tive e sendo feliz e tendo boas repercussões. Eu quero participar disso. Eu sei que há inteligência nos nãos que eu dei, mas eu preciso então fazer o quê? Eu preciso encontrar a ideia que vale a pena eu lutar. A ideia que vale a pena eu perder para ganhar. A ideia que talvez se eu mexer em todas as coisas da minha vida, se eu chegar até perder minhas finanças, se eu chegar até comprometer algumas coisas, tudo bem, porque valeu a pena lutar por essa ideia. Essa ideia vale perder a sua própria vida lutando por ela. Vale a pena gastar o tempo da sua vida por essa ideia. E lá na frente, olhar para trás, vai dizer, rapaz, mas eu fiz o que estava no meu coração, o que valia a pena, essa ideia foi necessária, foi importante, ainda que eu não tenha alcançado tudo que eu queria ter alcançado, nunca me arrependi de ter tomado a decisão por essa ideia. Talvez ter muitas ideias não seja a questão, nem, recusar as ideias seja um grande problema. A grande questão é, qual é a ideia que vale a pena eu lutar? Talvez seja essa o ponto central do nosso questionamento. E o seu irmão, o irmão bitolado teológico, lá do Provérbios, que não estava lá, não sabia interpretar aquilo, voltou agora para a nossa discussão. O irmão bitolado já sabe qual é a resposta certa do Enem, né? No Enem do céu. Qual é a resposta certa para a gente dar para essa pergunta? Qual é a ideia que vale a pena a gente perder a vida para ganhar? Qual é a ideia? O irmão do Enem do céu, da teologia, já sabe que essa ideia é aceitar Jesus Cristo, a salvação, a reconciliação, né, o perdão dos pecados, é ir para o céu, é salvar sua alma, é o reino de Deus. Né? Então a resposta certa no Enem é essa e pronto, então acabamos, podemos ir para casa, é só aceitar Jesus, todos os seus problemas são resolvidos, todos os seus problemas de ideia já solucionou, agora é só aceitar Jesus, que agora você não tem mais crise, não tem mais nada, pronto, acabou tudo. O que representa aceitar Jesus? Os irmãos sabem que esse pessoal, ele acha que trabalhar a Bíblia, trabalhar evangelho, falar na igreja, que tudo se resolve dizendo que vai para o céu. Aí o irmão está lá com a vida toda precisando mudar, transformar, viver, abençoar outras pessoas, transformar a sociedade, entender os seus propósitos de vida. Não, é só não fazer aquele pecado X e vir tomar ceia e pronto, isso aí é o evangelho. Porque tudo é espiritual, não se importe com nada que você tem nessa vida, porque nada dessa vida importa, é só ficar aqui dentro da igreja esperando o arrebatamento e quando o fim do mundo vai chegar amanhã, fica aí. Tem gente do começo da pandemia esperando o fim do mundo ainda, né? Lá, tá preso, lá dentro da igreja, com a barba desse tamanho. Fim do mundo. O evangelho veio, e a gente tá vivo aqui hoje, para viver esse evangelho na vida concreta. A espiritualidade tem a ver com a nossa vida concreta. Deus nos levou e nos enviou esse mundo para promover uma salvação, uma redenção e trazer o evangelho, um reino que tem consequências no hoje e no agora. E eu estou vivendo esse evangelho no agora, carregando a minha cruz, trazendo a minha missão para transformar vidas, para transformar sociedades, para resolver problemas, para resolver situações, para viver no hoje e no agora. E também para viver no amanhã. Mas é o já e o depois, e o ainda não, o que vai acontecer no futuro, no céu. Mas eu tenho um já aqui para fazer. Eu tenho uma vida para realizar, eu tenho uma cruz para levar. E o evangelho que eu aceito se manifesta na minha vida de forma individualizada nas missões que eu tenho. Porque eu vou me transformar no mordomo de Cristo, porque tudo que eu tenho veio de Deus. Essa é a consciência agora. Os meus recursos vieram de Deus, o meu patrimônio vieram de Deus, a minha família veio de Deus, a minha igreja é de Deus, a minha cidade é de Deus, o meu prefeito é de Deus. Eu tenho agora que entender tudo que eu tenho e transformar isso, em administrar isso conforme Deus colocou no meu coração. E essas são as minhas missões, essas são as minhas responsabilidades, essa é a minha cruz.
Então eu tenho que cuidar dos meus pais? Tenho, porque essa é a minha cruz, é a minha responsabilidade, é a minha missão. Eu tenho uma missão social? Tenho, essa é a minha responsabilidade, é a minha missão. Eu tenho um trabalho, uma ideia, um projeto de Deus para mim. Isso é o evangelho na minha vida. O evangelho é ir para a igreja uma vez por semana para ficar cantando louvor. É também, porque tem a comunhão com os irmãos. Mas o evangelho também é a sua missão de vida hoje, transformando sociedade com pessoas. Isso é aceitar a cruz, isso é ser discípulo de Jesus. Os apóstolos tinham a sua missão e nós temos a nossa. Você não é Paulo. Quando você lê na Bíblia lá, dizendo assim, Paulo, Barnabé... Paulo tem a missão de Paulo, Barnabé tem a missão de Barnabé. Eles até se separaram porque era missão diferente. Você é a Robertinha, é o João, é o José, é a Isabelle no ano 2021, no seu bairro lá, na sua cidade, no interior do Brasil, e tu tem as suas próprias missões para fazer ali. Tá certo? Por isso, a ideia de que você deve aceitar a sua cruz também diz respeito às atividades que dizem respeito à sua missão de vida aqui na Terra. Porque isso está ligado ao evangelho espiritual, porque o espiritual também faz parte, o concreto da vida. Consegui explicar para você? Se eu não conseguir, não vou conseguir nunca. Continue lá, trancado na sua arca de Noé, esperando o arrebatamento, que o fim do mundo vai chegar. Vai lá, fique lá. Deixa a galera minha aqui comigo, tá certo? Quanto mais você entender como o evangelho se manifesta na sua vida, tanto mais você vai conseguir entender quais são as missões e qual é a mordomia de Deus que você tem que cuidar. E nesse sentido, pode ser que algumas ideias, das milhares de ideias que você tenham diretamente a ver com a cruz que você tem que carregar. E quando você tiver essa ideia que tem a ver com a sua cruz, aceitá-la é a mesma coisa que está aceitando o evangelho na sua vida. Por quê? Porque faz parte da espiritualidade o concreto. Faz parte de aceitar o evangelho, aceitar a sua cruz. E faz parte da sua cruz aceitar essa ideia. Qual é a ideia? Então, quando eu aceito uma ideia de um jeito assim tão profundo, que só o evangelho pode responder essa pergunta, também eu estou dizendo que ao aceitar esse evangelho, eu estou aceitando uma missão de vida aqui no hoje, no concreto, e do qual essa ideia faz parte. Então também significa aceitar uma ideia que pode revolucionar a sua vida, mudar a sociedade e transformar a vida de pessoas. Por isso, entendeu isso? Claro. Pois eu vou dar um exemplo bíblico para você, para que isso fique mais sedimentado, para que o cimento fique, junte a cola aí nos tijolinhos. Vou dar um exemplo bíblico que vai ficar mais fácil você entender como essa manifestação espiritual se manifesta de forma concreta. Vamos usar o exemplo da história de José. Você conhece a história de José? Vou fazer um mini resumo. Ele era filho de Jacó, que tinha aqueles 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Um desses filhos era o José, um menino era bem preferido por Jacó. E ele teve um sonho que ia ser um grande líder, que ia dominar, ia liderar sua própria família. Mal sabia ele que ele ia liderar muito mais coisas, que ele ia ser uma pessoa destacável. E isso fez a inveja dos irmãos, a perseguição dos irmãos. Venderam ele como escravo, disseram que tinham matado ele, que uma fera tinha matado ele, contaram para o pai dele chorou, foi vendido como escravo. Viveu altos e baixos quando foi levado para o Egito. Viveu na casa de Potifar, virou um grande administrador, depois a mulher dele acusou ele foi para a prisão, virou um grande administrador na prisão, aí daqui a pouco foi esquecido na prisão pelas pessoas que deveriam falar e dar testemunho sobre ele, daqui a pouco lá na frente, por alguns desses conexões que acontecem na vida, ele conseguiu conversar com o faraó, interpretou um sonho do faraó, o faraó viu que nele havia muitas habilidades e competências maravilhosas vindas de Deus, colocou ele como governador do Egito para salvar o Egito da fome. Ele teve várias estratégias e capacidades para criar armazéns, para fazer coisas, para que aquilo pudesse ser uma realidade. Nesse interim, ele se encontra com os irmãos que fizeram tudo com ele teve que viver um processo todo de perdão lá com os irmãos. Tá lembrado da história? Conseguiu relembrar eu contando aqui um pouquinho? Felipe, nunca ouvi a história de José. Pô, vai aprender, Vai ver, Porque não vou contar a história todinha, que são uns 5, 10 capítulos da Bíblia aqui para você.
Mas vai lá, encontra a Bíblia e lê lá que você vai ver, muito legal. Tá em Gênesis 40 e alguma coisa. Agora, tem uma passagem bíblica aqui que é muito interessante para nossa reflexão. Diz assim, preste atenção em Gênesis 45, no verso 5. Agora, não se aflijam, nem se recriminem. Isso aqui é José falando com os irmãos dele. Naquele momento onde, né, os irmãos dele estão com medo, porque descobriu que agora José é o bichão, né? É um cara bom, cheio de dinheiro, de poder. E agora podia fazer de vingança contra eles, né? Eles estavam com medo de José vingar, que eles tinham lá no passado, né? Eles quiseram matar ele, jogaram no poço, venderam como escravo. Então estava aqui esse momento tenso. Os irmãos esperando a vingança. E José agora falou isso, olha. Agora, não se aflijam, nem se recrimine por terem me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Olha, isso que a gente está lendo demonstra que José tinha uma extrema consciência daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Pode ser que ao longo da vida dele ele foi tendo mais consciência, que em alguns momentos ele não entendia muito bem. Mas nesse momento você percebe uma consciência profunda. Deus me tirou dali, Deus me colocou aqui, Deus me fez ser isso para que eu pudesse fazer isso e salvar a vida do povo do Egito. Vocês estão vendo o que está acontecendo, está tendo fome, e eu estou aqui nessa posição, realizando essa obra em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho. Se ele fosse do Novo Testamento, ele diria isso. Naquela época ainda não tinha Jesus. Né? Mas então você percebe que ele tinha uma consciência da sua missão de vida. E ele foi uma pessoa extremamente criativa, porque o faraó não sabia o que fazer com o sonho que tinha recebido, não sabia o que fazer com a fome. E José disse, rapaz, eu tenho uma ideia aqui, tenho uma proposta para você. Vamos criar armazéns, vamos organizar o armazenamento dos grãos, vamos criar uma tecnologia para deixar esses grãos assim armazenados por vários anos. Isso tem que ser feito de um jeito que dê certo. Vamos criar um processo de pegar esses grãos dos fazendeiros. Vamos criar aqui uma rede de distribuição, de transporte. O que mais a gente vai fazer? Lá na frente a gente precisa de um sistema para distribuir os grãos. Muita gente vai vir de longe, não sabe como comprar, muita gente não tem muitas posses. Vamos fazer um financiamento. Foi isso que ele fez, ele trocava terras por grãos, ele fazia negócios para que o povo tivesse grão, ainda enriquecia, né, o faraó nesse processo. Então ele criou um sistema de armazenamento, um sistema financeiro, ele foi governador, ele conseguiu interpretações, ele usou todas as suas capacidades para salvar vidas. Ele tinha consciência que esse era o propósito de Deus na sua vida. Essa ideia valia a pena aceitar. A de ser governador e de salvar as vidas do Egito. Essa ideia ele não poderia recusar porque era a expressão da vida dele. Ele estava lá para fazer isso acontecer. Então, você me pergunta, qual é a ideia que vale a pena eu lutar? Qual é a ideia que tem a ver com o evangelho na minha vida? Qual é a ideia que faz parte da minha missão? Preste atenção aonde Deus está te colocando. José falou, olha, ele me tirou daqui, me colocou aqui para isso, aconteceu assim. A sua história está contando algo. A sua história está com... Sabe quando a pessoa começa a olhar as coisas da natureza, as pesquisas, e começar a observar que tem uma ideia se formando? Aí diz assim, eu descobri essa ideia porque vi essa inteligência se formando, as bases sendo construídas, e deu para me ver a forma, eu identifiquei a ideia, foi o que a gente conversou. Da mesma forma, a sua vida é uma ideia em formação. Você está vendo a sua infância, você está vendo a sua juventude, você está vendo o seu colégio, você está vendo seus aprendizados, você está vendo as experiências que você teve. Tudo isso está formando um quadro, está formando uma evolução, está formando compreensões. Então a sua vida está te levando para algo, está te construindo uma consciência para algo. A missão que você deve aceitar, que
que faz parte do evangelho na sua vida, tem a ver com essa história que está sendo construída. A outra coisa que você deve perguntar é qual posição você está. Você está numa posição de comando? Você está numa posição de responsabilidade? Você está numa posição capaz de salvar vidas? Então você tem que tomar decisões que salvem vidas. Quais as ideias que você tem que tomar? As ideias que vão salvar vidas. As ideias que vão fazer as pessoas viverem melhor. As ideias que vão fazer os empregos das pessoas que você comanda serem mais aceitáveis, serem melhores de viver, tendo mais recursos, sendo mais felizes, criando processos que não esmaguem as pessoas. Qual a posição que você está? Está numa posição para salvar vidas? Para ensinar o evangelho? Ensine o evangelho. Está numa posição de fazer, pessoas se unirem umas nas outras, fazerem amizade, seja o promotor do amor, da cooperação, da união. Qual a posição que você está? De salvar vidas da sarjeta? De ajudar pessoas que estão caídas? Então seja esse processo. Então também a posição que você se encontra, a influência que você tem, isso fala muito sobre as ideias que você tem que dizer o sim. Não é isso? Todo mundo tem uma história. Tem gente que é governador do Egito. Tem gente que é o líder da sua família. Tem gente que é só irmão de outra pessoa. Mas cada um tem um nível de influência e de importância. Você, como irmão, pode fazer um papel importante como irmão de alguém. Você, como líder de uma família, pode fazer um papel importante, ter ideias importantes que sustentem essa família. Você, como líder de uma igreja, como líder de uma empresa, tem um papel de responsabilidade ali, uma missão ali. Então, só pode ser essa ideia para quem é muito gostosão, é muito grande. Não, cada pessoa tem uma importância no seu contexto, na sua história. Qual é o seu contexto? Qual é a sua história? Qual importância você tem nela? E isso vai lhe ajudar a identificar qual é o sim que você deve dar para as ideias que estão chegando na sua mente, na sua compreensão. E talvez esses sim sejam enviados pelo Espírito Santo como um chamado para você, como uma comissão, como uma convocação para você. E se é uma convocação, essa reflexão a gente tem que ir para esse lado agora. Seria possível dizer não para uma convocação de Deus? Se a ideia que eu tenho que dizer o sim é aquela que tem a ver com a minha cruz, é possível dizer não para as ideias que têm a ver com a minha cruz, sem com isso incorrer no risco de estar dizendo não para a própria cruz, de estar dizendo não para o próprio evangelho? Pesou? Pesou? Mas vamos lá, vamos pensar aqui numa situação bíblica também. A gente pensou no José. A gente poderia tentar procurar uma pessoa na Bíblia que disse não desde o princípio para Deus e que não aceitou nada, que só foi não. Mas sabe por que não tem uma história dessa na Bíblia? Porque a Bíblia é a história de pessoas que disseram sim. As pessoas que disseram não estão escritos lá, né? Foram para longe, né? É o Israel que se perdeu, é a pessoa que se perdeu. Vamos pensar numa pessoa que disse sim e depois começou a dizer não, porque aí você vê o processo. Pense numa pessoa, sabe quem é? Saul. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Escolhido porque ele era um homem forte, ele era um líder, ele era uma pessoa capaz. No começo, quando ele foi escolhido por Samuel, Deus, o Espírito Santo tomou ele foi um cara assim, líder, venceu os filisteus, juntou o povo, deu uma esperança à nação, sabe? Era alguém de valor. Mas logo que ele começou a ser infiel a Deus, a negar a Deus, a se distanciar de Deus, Deus falou, rapaz, não tá certo, mandou Samuel lá, fez umas repreensões, falou com ele, direcionou ele, mas ainda assim ele foi infiel, ele começou a recusar, não ser mais fiel a Deus, e chegou uma hora que Deus disse, rapaz, sabe o que é? Eu vou tirar o reino de você e vou dar para aquele rapaz. A ideia saiu dele para ir para outra pessoa, sabe a questão da ideia? Tava ali você tendo a ideia do seu quarto, não botou para frente, apareceu uma pessoa na internet tendo a mesma ideia que você que colocou para frente. Aqui é uma ação direta de Deus. Deus deu a unção para um, o cara começou a ser infiel, ele tirou desse um e deu para o Davi. O Davi novinho ainda viveu um tempo para conseguir transformar essa unção em realidade, mas lá na frente ele se tornou o rei de Israel e o reino de Saul passou. Mas durante todo esse tempo ele ficava tentando oprimir Davi, tentava, de todo jeito suplantar tudo isso que estava acontecendo, e tudo que ele via era o outro crescendo e ele diminuindo, até o dia que ele perdeu dos filisteus, seu exército se lascou todinho e ele se suicidou no final da sua vida.
A gente começa a pensar, qual é o peso de dizer não para uma missão que Deus tem para nós? Se há um peso em dizer sim, qual é o peso de dizer não? Lucas 14, 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Mateus 25, 28 e 30. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Muitas passagens são extremamente pesadas sobre esse negócio de não perseverar até o fim, de não levar sua cruz. E se a gente entende que há parte da minha cruz que eu realizo aqui agora e que levar ela tem a ver com as missões e os propósitos que Deus tem para mim, se assim como Saul eu começo a recusar esses propósitos, recusar essas convocações, recusar ser um mau administrador. Jesus fala muito sobre as repreensões ao mau administrador, que não soube fazer, aquilo que Deus colocou na sua mão, não soube administrar bem aquilo que Jesus colocou na sua mão. Não estaria eu também recusando o próprio evangelho ou sendo aquela pessoa que não tem condição de ser discípulo de Jesus? Se existe tem muitas ideias que a gente pode dizer não, que essas não fazem parte da nossa missão e você ia ter um peso de destrutivo na sua vida, e eu entendi que você disse não por causa disso e concordei com você e vi que você era inteligente. A gente concordou que tem ideia que vale a pena lutar, porque tem no nosso coração o desejo de ir adiante e tem a ver com a nossa missão, com o nosso contexto, com os propósitos de Deus, com a cruz que eu devo carregar, como o evangelho se manifesta no agora na minha vida. E a reflexão agora e tem como negar isso? Essas que são verdadeiras convocações? Porque ser cristão e aceitar o evangelho não era aceitar essa missão que Cristo tem para mim também aqui no agora? Aí o amigo bitolado lá começa a endoidar de novo. Começa a endoidar. Os irmãos acham que essas pessoas que eu falo não existem. Que eu estou falando de um ser, mas essas pessoas comentam. Elas entram nos meus comentários, mandam direct para mim, fala comigo nas ruas, nos cantos que eu já fui, eu vejo os vídeos delas. E elas ficam falando, não, evangelho é Bíblia, é só falar o versículo, tá falando de coisa aí de vida concreta, esquece isso, Felipe, é só, fala aí o versículo, no princípio que o Deus dos céus é terra, me tremi todinho, fala de novo, no princípio que os céus, me tremi todinho, fala de novo. Rapaz, essas pessoas não querem um evangelho na vida prática, e você começa a pensar, por que elas estão fugindo tanto na vida prática, na vida cotidiana? Para mim parece uma síndrome de Jonas, que está fugindo do seu propósito e está criando toda uma narrativa espiritosférica para evitar ser confrontado com o fato de que não está assumindo a sua cruz na vida, porque a gente é assim. Quando a gente quer fazer algo, a gente cria uma justificativa para fazer algo. Então tem muita gente que pega a Bíblia, distorce todinha para caber na sua vida, que não precisa mudar nada. Mas tem muito evangélico fundamental, religioso, regrado, que acha que está fazendo certo, mas também está manipulando a Bíblia para se distanciar de tudo que é responsabilidade dele aqui e fazer como Jonas e fugir. Fugir da responsabilidade que tem. E se eu pregar um evangelho que chama a responsabilidade, entra na crise. Entra numa problemática. E se eu digo que aceitar o evangelho é aceitar a sua missão de vida e ele estava muito confortável de não aceitar essa missão no concreto no hoje, ele tem um treco lá na casa dele, por isso que ele está gritando, por isso que ele está reclamando. Eu vou trazer um texto bíblico para você ler ele a partir da perspectiva que eu trago para você. É um texto que fala do convite ao evangelho, a redenção e a salvação. Mas você vai ler ele comigo, introduzindo a sua cruz pessoal e a sua responsabilidade no concreto agora. Você vai ler o mesmo texto que você sempre olhou sobre salvação e agora vai olhar esse texto incutindo nele as suas missões e cruz pessoal que tem a ver com ser discípulo de Cristo, que tem a ver com esse convite, tem a ver com esse evangelho, certo? Vamos ler esse texto? Diz assim, Lucas 14, no verso 16.
Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pela rua e beco da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Um convite é enviado para você. Esse convite é para a sua salvação, mas também é para as suas missões, para as suas responsabilidades, para aquele sim que você deveria ter dito. Aí você começa a dizer: não, senhor, é que eu tenho que fazer aquelas coisas, tenho que cuidar da vida. Esse sim que o senhor me mandou aí, esse convite, essa convocação, não é para mim não. Eu gosto do senhor, nós estamos juntos. Mas essas coisas que você tem para mim, já que não é o evangelho, que o evangelho é para a igreja no domingo, ficar esperando arrebatamento, isso aqui não tem nada a ver com o evangelho, então beleza. Aí você vai uma vez dando não, dando não, dando não. Aí o que Deus faz? Pois pegue aquele pessoal que está por aí, pergunta quem quer. Porque essa pessoa que eu coloquei naquela posição, que é o povo escolhido, que era para receber o convite, não está aceitando. Então procure quem quer. Aí que a ideia passa, né? De uma pessoa para outra. Você não aceitou a ideia, vai passando para outra pessoa. Isso está em todo lugar, gente. Essa ideia que eu falei no começo, que você achou que o Felipe está falando uma coisa que tem nada a ver com a Bíblia. Está em todo lugar na Bíblia. Todo lugar. Para onde você encontra está isso. Recusou, passa para outro. Recusou, passa para outro. Até que todas as necessidades, que todos os lugares sejam preenchidos. Se você não for resposta de Deus para uma necessidade no mundo, ele vai arranjar outro e vai botar no lugar. É que nem a Esté lá. O Mardoqueu falando com a Esté: Esté, Deus te colocou nessa posição para você tomar uma decisão. E se você não fizer isso, Deus vai levantar outra pessoa, mas você vai perder a oportunidade de ser uma bênção. Se você não fizer, Deus vai levantar outra pessoa. A questão é: você viu a história a partir desse princípio? Quantas pessoas você já viram que eram uma potencialidade enorme na mão de Deus, mas começaram a agir como Saul? E hoje, até o talento que tinham, até a centelha do espírito que tinham, parece que perderam. Quantas pessoas você percebe, você vê na vida desse jeito? Felipe, você está levantando o dedo agora para falar? Diga aí, o que você está dizendo? Não era agora o momento de você falar assim de graça, de arrependimento, de reconciliação, né? de abraço, de carinho, porque você só está dando lascada aí. Fala aí para a gente ficar bem. Mas veja, por que você quer agora uma palavra para ficar bem? Para sair consolado, para sair amenizado? Poxa, é a mesma coisa do espiritosférico lá. Ele quer uma justificativa para continuar sem se envolver. Você aqui está sendo confrontado com a decisão que você tem que tomar, está querendo agora uma saída, um escape para continuar dizendo não. Não deveria, você não... Rapaz, eu vou abrir um parêntese aqui, certo? Quando eu prego no culto, preguei muitos anos da minha vida no culto. Hoje eu estou pregando mais para você diretamente no vídeo. Mas quando eu pregar no culto, qual é a dinâmica que você tem no culto? Vamos tirar assim toda a explicação do que é culto, beleza? Vamos só falar uma dinâmica sobre a expectativa das pessoas. Quando eu estou no culto, eu recebo a criança, o adolescente, o velho, o casal, o cara que está com problema de droga, a mulher que está querendo se separar, o outro está com problema de não ter dinheiro, está desempregado há 2 anos, ou a pessoa que está com problema emocional, o outro que está querendo celebrar o aniversário da mãe, a pessoa que está indo lá. Eu recebo gente de todo jeito no culto. É uma massa misturada que está com intenções totalmente diferentes. Quando você faz uma mensagem para o culto, você tem que ser abrangente, você tem que ser geral, você tem que tentar pegar
desde do cara lá que está indo com um problema X até o outro, fazer assim, isso, e abrir esse leque para você poder falar com todo mundo, faz a sua mensagem sempre ficar ali na zona do genérico. Mesmo assim, eu tentava nas minhas mensagens sempre direcionar para poder atingir áreas diferentes. E a pessoa que fosse no culto aquele dia que não fosse para ela, saía meio desanimada, né? Mas aí eu sempre tinha que abrir. A experiência de pregar diretamente para a internet é diferente. No culto você não sabia o que o pastor ia falar. Você vai para o culto sem saber, você vai para o culto, sabe? Vou ver o que ele vai dizer hoje, né? Vamos ver lá. Na internet você vê o título do vídeo. Você clicou nesse vídeo porque você tem já uma expectativa, porque você se identificou com esse assunto. E você se identificou com a pessoa que tem muitas ideias. E você se identificou com a pessoa que perde muitas ideias. E se identificou com a pessoa que quer mudar isso na sua vida. Agora, se você se identificou isso tudo, e eu filtrei, porque na internet você filtra, eu estou pegando pessoas nichadas e eu estou cada vez mais nichado porque eu quero falar com uma pessoa que tem um problema e quero resolver esse problema e quero refletir com ela para ela sair melhor desse problema. E aí você não precisa clicar nesse vídeo se não é para você, mas você que clicou, você filtrou, você passou no filtro. Se é para você resolver isso e você quer que eu fique passando a mão na sua cabeça, arranjando escapes, dando rotas de saída, você vai continuar do mesmo jeito que sempre teve. Sabe por quê? Porque você sabe tudo isso que você está me pedindo para me falar para você. Você está me pedindo para dizer o que você já usa no dia a dia para não fazer. Você está me pedindo para repetir as desculpas que você já usa no dia a dia por não estar fazendo, está dizendo não quando deveria estar dizendo sim. Você, por dizer não quando estava tendo que dizer sim, já está cheio de desculpa para justificar isso. E você está me pedindo para repetir as desculpas e fazer você não mudar nada. Agora, entenda, amigo, que meu papel hoje aqui não é fazer você entrar na rota de escape de novo, é trazer uma palavra que discerne juntas e medulas, para você fazer o discernimento. É a palavra para não voltar vazia, é a palavra para fazer você se confrontar com a decisão, com a consciência da decisão. E para isso, talvez a pergunta que você deveria estar fazendo, eu estou melhor nesse negócio de falar no vídeo, né? No culto eu era mais... Aí depois no vídeo a gente vai aprendendo a falar do mesmo jeito, né? Às vezes eu até me assusto. Eu tô aqui, Felipe, você tá meio brabo, né? Você tem que tomar até uma água assim pra ficar meio... Tô brabo, né? Eu gosto de vocês, tá? Só pra vocês saberem. É que nem pai falando com o filho, mas eu gosto de vocês. É amigo, a gente é amigo, certo? Fique com raiva não. A gente é amigo. Pergunta. Agora foi o PT Costal. A pergunta que você deveria estar fazendo é: o que está me impedindo de dizer o sim? De assumir essas ideias? Se você não deveria estar perguntando como me consolar para me ficar bem e poder viver o escape mais um dia, essa não deveria ser a sua atitude mental agora. A sua atitude mental é: o que está me impedindo de assumir isso de uma vez? O que está me impedindo de me transformar nessa pessoa do sim? Quais são os empecilhos que estão atuando na minha vida? Felipe, eu tenho uma resposta para essas perguntas aí. Essa de o que está me impedindo, por que eu tenho hesitado para dizer o sim. Diga, é o seguinte: eu acho que eu não tenho as habilidades e as competências necessárias para colocar a ideia de Deus para frente. Eu percebo a ideia de Deus, mas eu me sinto pequeno, eu não me sinto com capacidade para realizar isso. Amigo, deixa eu falar algo para você agora sério. A gente já partiu do princípio muito tempo atrás nesse vídeo de que você é inteligente. Que você tem muitas ideias que são usadas por pessoas no mundo todo. E se são ideias que são validadas por aí. Você tem uma capacidade extraordinária. Por isso, pare de ficar dizendo algo nessa altura do campeonato que a gente já definiu que você não é. Você é muito inteligente e muito capaz. Então, parece que a pessoa que quer confete, né? A pessoa que quer confete diz assim: eu não consigo vencer na vida porque eu sou feia.
Aí a pessoa diz assim, não, você não é feia, você é maravilhosa, você é linda, para com isso. Ah, eu acho que eu me sinto um fracasso como profissional. Aí a pessoa diz, não, você é maravilhoso, você é competente, para de falar isso, você... Aí a pessoa quer confete, né? Não, você é inteligente e tal. Você já definimos isso. Você já entendeu a sua grande potencialidade. Você já clicou nesse vídeo porque você é uma pessoa de muitas ideias. A gente já fez esse filtro. Você já está dentro desse filtro. Você já passou por todo o processo. Então, vamos tirar essa questão. Você é competente. Você é capaz. Pare de autocomiseração. Talvez você diga agora, né? Não, Felipe, mas... Presta atenção, o meu caso é diferente. Eu cliquei nesse vídeo porque eu sou clicão. O que é clicão? Clicão, vivo clicando nas coisas. Eu vejo as coisas que não é nem pra mim e fico clicando. Aí eu tô aqui e comecei a pensar nessas coisas que você tá dizendo, aí eu comecei a ver que eu não sei essas competências todas não. Eu não tive oportunidade na vida, eu sou uma pessoa, né, vítima social, sempre sofri preconceito, sofri aquilo outro, ninguém me ama, ninguém me quer, sempre fui miserável, ninguém nunca quis me ouvir, eu sou feio, eu sou... Aí vai, uma lista, 300 mazelas. Aí o que você tem pra mim? Eu sou mesmo incompetente. Eu tenho pra ti que você não devia ter clicado nesse vídeo. Esse vídeo eu tô atacando um problema específico. Procure outros vídeos que falem dessa pessoa que precisa se restabelecer de uma situação de vítima e de tragédia. Eu não vou perder meu tempo falando isso com você, porque isso não é o foco. Eu estou conversando com pessoas que são inteligentes, são capazes, e que por um motivo ou outro na vida tem impedido elas de conseguir dizer o sim de Deus. Então, amigo, procure outros vídeos. Não seja clicão, né? O clicão que fica clicando qualquer coisa e achando que é para ele. Não é. Tem vídeo que é para você e tem vídeo que não é para você, tá certo? Combinado? Já combinamos isso. Mas agora tem outra pessoa levantando a mão aí, que eu sei que é essa que eu quero continuar agora. Essa está dizendo, eu sei das minhas capacidades, eu sei das minhas inteligências, eu sei que eu tenho ideias maravilhosas, mas no caso dessa missão de Deus, eu estou me sentindo um pouco incapaz. Não porque eu não tenha capacidade, mas porque a missão foi grande demais. A missão está muito desafiadora. E aí que eu estou me sentindo pequeno. Não é porque eu não sou capaz, é porque a missão é muito grande. E pela missão ser muito grande, que eu me sinto meio sem condição de enfrentar esse Golias. Nesse sentido que eu estou concordando com você e vou começar a partir daí dessa sua afirmação. Bom, inicialmente você tem que fazer aquela reflexão que a gente já fez lá atrás. Só para a gente pontuar aqui. O José conseguiu fazer uma autoanálise e perceber que Deus tinha colocado ele num lugar com um propósito, com habilidade para salvar vidas. E ele entendeu o propósito de Deus ali e se sentiu totalmente integrado naquele projeto. Então, amigo, se você foi colocado numa posição, se você tem capacidade de mudar a vida das pessoas, se você tem recursos, se você tem habilidade, se você tem capacidade, então vai na fé, amigo, vai na confiança de que Deus vai derrotar esse Golias e a vitória já está na sua mão, que é confete, né? A vitória já está na sua mão, você vai lá, vai vencer, vai ser vencedor, vai na fé, Deus do impossível vai fazer coisas impossíveis na sua mão, porque você está validado pela posição que você está. Se você está numa posição de influência, num contexto certo, recebendo a ideia que é a missão da sua vida, então vai na fé, porque Deus já viu a sua potencialidade, então com certeza vai dar tudo certo. Como eu disse na mensagem passada, eu lhes asseguro que se você tiver fé, você vai poder mover essa montanha dali para acolá. Agora, muitas vezes isso que você falou é realmente uma verdade, a gente observa na vida isso. Muita gente recebe desafios de Deus que elas ainda não são totalmente capazes de realizar. Muitas delas não têm essa noção e sai realizando e faz a coisa acontecer. Tem aquela ilustração do besouro, né? O besouro, ele é gordinho, ele não tem anatomia aerodinâmica para saber voar, mas ele não sabe nada disso, vai lá e sai voando, né? Às vezes voa meio torto, mas voa. Às vezes, tem muita gente que não tem tanta capacidade para realizar, né, as missões de Deus, mas nem sabe disso, nem pensa nisso, vai lá, realiza e acontece. Acontece que a gente que pensa demais, que tem muitas ideias, que analisa a vida, que investiga tudo, a gente às vezes tem uma autoconsciência muito forte.
E quando vem uma ideia grande, a gente analisa a nossa perspectiva, a gente reconhece de verdade que a gente não consegue voar, a gente é pesado, a gente não tem aerodinâmica, né? A gente percebe a nossa incapacidade. Agora, isso é algo maravilhoso que a gente percebe na Bíblia. Que na Bíblia, Deus, muitas vezes, se não a grande maioria das vezes, chamou pessoas que não eram totalmente capacitadas, nem prontas para fazer os grandes desafios que ela tinha pela frente. Talvez seja esse um grande modus operandi de Deus. Ele sempre chamou os pequenos para suplantar os grandes e nesse processo revelar que a vitória foi feita por Deus. Porque quando a pessoa olha quem foi que lutou, diz, foi esse rapazinho que ganhou daquele gigante? Como é que pode? Não, porque ele tinha um grande Deus, ele foi lutando na força de Deus, no Espírito de Deus. Então as pessoas começam a glorificar a Deus pela vitória e não pelas suas habilidades, pelas suas capacidades. Então Deus ama pegar uma pessoa que não tem tantas competências, dar um grande desafio e nesse processo revelar a sua glória, revelar o seu poder, revelar a sua majestade. Então isso é um processo que pode acontecer na sua vida. Você não tem muitas capacidades para suplantar tamanho desafio, mas é verdade que Deus pode usar essa tua história para fazer uma grande glorificação do grande poder que Ele tem e que vai fazer nessa obra. Também é preciso entender, né, aquela coisa que a gente às vezes esquece, que Deus vai fazer uma obra através da gente no mundo, mas também vai fazer uma obra em nós desse processo. Enquanto nós estivermos fazendo essa missão de Deus, nossa vida vai ser transformada, nós vamos crescer, nós vamos nos desenvolver, nós vamos quebrar paradigmas, nós vamos ser transformados. Então, quando a gente aceita uma ideia, quando a gente aceita um projeto, quando a gente aceita uma cruz, a gente também está aceitando um processo que vai transformar o nosso coração. A gente vai se transformar no homem ou na mulher da missão. Vou trazer um texto bíblico só para a gente completar aqui, em Marcos 11, no 17, que diz assim, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Existe em todo esse contexto que a gente está falando um vir a ser, onde Jesus pegou uns pescadores e passou 3 anos treinando eles para transformar pescador em apóstolos evangelistas superpoderosos, certo? Houve um discipulado, houve um treinamento, houve uma preparação. Então, às vezes, você vai aceitar uma missão, vou aceitar o que Jesus está me chamando para ser pescador de homens. Mas não quer dizer que amanhã você se tornou já essa pessoa. Às vezes você vai passar 3 anos de aprendizado com Jesus para se tornar uma pessoa capaz de fazer esse ministério. Então você pode entender que às vezes dizer sim para uma ideia é dizer sim para uma caminhada de treinamento primeiro. Não precisa sair fazendo tudo que você imagina. Eu quero trabalhar com uma tecnologia nova, com hidrogênio verde, com não sei o quê. Beleza. O que eu tenho que começar a fazer? Estudar. Entrar para uma faculdade, aprender, me desenvolver, para lá na frente desenvolver as ideias que eu tenho. Nem sempre você começa no topo, você começa aprendendo. Então, eu reconheço que essa ideia é de Deus para mim, beleza. Eu reconheço que eu não tenho capacidade, beleza. O que eu tenho que fazer? Aprender, se capacitar, crescer, se desenvolver. Pode ser que você esteja estudando, esteja se capacitando, esteja correndo atrás e ainda assim esteja sentindo falta de habilidades capazes de fazer uma revolução, de entendimentos, de ciências que possam fazer um paradigma acontecer. Nesse sentido, você também precisa entender que se Deus te deu uma ideia, Ele pode te capacitar de forma sobrenatural e espiritual. Eu vou ler um texto com você para você entender essa verdade maravilhosa. Diz assim, Êxodo 35, no verso 30 ao 35. Aqui é na época que o povo estava no deserto e Deus precisava de artistas e artesãos para construir o tabernáculo. Olha só o que aconteceu. No verso 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência em todo lavor. E para criar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre. E encheu-os de sabedoria no coração para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosas, fazendo toda a obra e criando invenções. Perceba que em todas essas descrições,
você vê atividades que normalmente não são associadas pelas igrejas em dons espirituais, em ministérios que você pode desenvolver lá dentro. São questões técnicas, invenções, artesões, engenhosidades, ciências. Se o Espírito Santo pode derramar ciências para que pessoas consigam desenvolver necessidades, entenda que se você tem trabalhado na obra de Deus, se você tem se esforçado, se você tem se capacitado e tem faltado para você alguma ciência, peça a Deus, ore a Deus para que derrame a você a engenhosidade, porque o Deus que é o Deus da criação, é o Deus criativo, o Espírito Santo vai derramar em você unção poderosa de entendimento, de inteligência, de conhecimento. Eu acredito nisso, eu tenho fé nisso. Por isso, vamos começar a orar, vamos pedir para Deus inteligência, sabedoria, conhecimento, vamos pedir para Deus desbloquear nossa mentalidade, nos dar assim entendimentos que está difícil alcançar. Quem sabe, se você não começar a orar agora, Deus não começa a derramar isso na sua vida? Eu poderia ir-me embora agora, mas eu ainda tenho um questionamento, uma reflexão com você, principalmente para você que ficou até esse momento, porque eu considero que se você ficou até esse momento, esse assunto está conversando com você de uma forma que realmente está mexendo no seu coração, no seu entendimento. Então, você aguenta mais uns minutinhos e é algo importante que eu ainda tenho para falar com você. Qual é a sua pergunta agora? Qual é a sua consideração? Diz o seguinte: Felipe, eu digo oi, aí você vai falar. No meu caso, eu tenho aceitado o desafio específico de Deus, mas a situação em que eu encontro chegaram a um impasse. Não consigo ir mais para frente. É a situação seguinte: você aceitou o sim de Deus, você se esforçou, você está batalhando, mas está no período extremamente grande de estagnação, as coisas não estão indo para frente, você está encontrando barreiras enormes, a coisa não está acontecendo, está sendo difícil quebrar uma barreira. Você se sente que chegou num momento, num ponto de encruzilhada ali, num ponto de decisão, num ponto de inflexão. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Eu me sinto paralisado. Os desafios se tornaram intransponíveis. Olha, eu vou dizer a resposta para isso através da minha experiência pessoal também. No passado, uma vez, eu aceitei um ministério. E esse ministério sugou muito minhas energias, eu fiz ele com muita alegria, me dediquei, coloquei toda a minha força, todo o meu coração, todo o meu entendimento, toda a minha capacidade e fiz e aconteceu. E ele cresceu muito no primeiro momento. Mas chegou um momento que aconteceu isso. As pessoas já não estavam dando mais o gás, a coisa não estava mais acontecendo tanto, a coisa não estava mais tão vibrante. Eu tentava emplacar algumas coisas e eu não encontrava portas abertas, parecia que as pessoas tinham puxado o freio, mas eu ainda estava naquela ânsia de querer fazer e as coisas não estavam acontecendo, e eu querendo fazer, as coisas não acontecendo. E isso gerava frustração porque você tem um coração de querer realizar, mas as coisas, as limitações lá fora não estão obedecendo, né, a sua vontade. Você quer fazer, mas as coisas não estão seguindo junto com você. Então, nesse momento, eu orei a Deus. E falei: Deus, a gente está aqui batalhando, está aqui lutando, está se esforçando, está dando sangue e o negócio não está indo para frente. O que a gente faz? Qual é a decisão que você me dá aí? Qual o entendimento que você me dá? Ele me deu alguns entendimentos. Eu quero passar esses entendimentos para você. Primeiro entendimento: vez em quando, a gente tem que ter a consciência de que ele nos convidou para a missão, mas que o ministério ainda é dele. Nós somos o cooperador e é ele que vai fazer o projeto ir adiante quando ele entender que é a hora. O primeiro entendimento que Deus me deu, que foi na verdade uma libertação da minha frustração, é pensar assim: rapaz, foi Deus que me chamou, não foi? Eu estou aqui fazendo tudo. Esse ministério é dele. Ele me chamou para ser cooperador, mas o ministério é dele. A proposta é dele. Ele é o Deus do impossível. Se eu estou numa impossibilidade, o ministério é dele. Eu já fiz todo o possível. Então, eu vou jogar essa bola para Deus. Ó Deus, já fiz a minha jogada, tá aí a bola, agora é com você. O ministério não é dele? E ele me disse isso: Felipe, o ministério é meu. Acalma, que eu estou fazendo umas jogadas aqui, lá na frente esse negócio vai andar. Dito e feito, e foi assim que aconteceu. Eu não vou elaborar muito
como é que foi o testemunho, porque importa para nós aqui saber isso. Às vezes Deus vai travar o negócio porque está resolvendo outras coisas. Há um tempo certo para cada coisa acontecer. Quando Moisés tentou ultrapassar esse tempo e tentou ajudar lá o egípcio na luta contra o hebreu e acabou assassinando o egípcio, deu aquele problema todo, ele teve que sair fugido e passar 40 anos no deserto de Horebe, apacentando ovelhas. Porque ele agiu, não foi na hora de Deus que ele agiu na hora errada. Quando Abraão foi tentar ter um filho com a sua serva, por causa lá que não estava tendo filho com Sara, também foi outro grande problema, porque fez as coisas que não estava na hora de fazer. Então, da mesma forma, às vezes, se está tudo travado, e Deus é o Deus do impossível, e ele não está fazendo nada, ou então ele está fazendo outras coisas que a gente não consegue compreender, então tem que me entregar para Deus e descansar. Eu não vou aqui ficar dizendo, mais do que nunca você tem que trabalhar mais, você tem que fazer mais, você tem que se acabar mais. Não, amigo. Confie em Deus, tenha fé em Deus. Deus, o Deus do impossível, na hora certa vai fazer as coisas acontecerem. Entrega para Deus, descansa e confia. Deus é o Senhor desse ministério, você é cooperador. Se está na hora de Deus agir, então confia, ele vai abrir o mar vermelho. A outra coisa que eu trago de entendimento, de experiência para você, é que se você está lutando muito e as coisas não estão acontecendo e você está se cansando nesse processo, talvez seja a hora de você entender que precisa de mais ajudadores com você. Preste atenção se esse não é o seu caso. Porque talvez você esteja lutando sozinho uma luta que era para 3 pessoas, que era para 5 pessoas, que era para 10 pessoas. Logo, não é que não está tendo um movimento, ou que está sendo estagnado, ou que está sendo impossível. É porque você limitou tudo que está acontecendo a única força, a uma única pessoa. Você está limitando o projeto. Você precisa de mais pessoas junto para que isso aconteça. Então você pode orar a Deus que te convocou para ele convocar outras pessoas para estar junto contigo nessa luta. Pense se não é o caso de aumentar a sua equipe. 3. Se eu insisto em uma ideia que entendo que veio de Deus para mim, mas claramente só tenho todas as portas fechadas, então devo começar a questionar se a ideia veio de Deus realmente, pois pode ter sido só uma insistência minha ou um auto-engano. Eu estou querendo dizer isso. Pô, tá tudo fechando as portas. Nada acontece. Tudo dando para trás. O que eu tenho que entender, talvez? Talvez comece a entender se você entendeu errado a ideia. Se não era para você. Se foi um sonho maluco que você teve. E aí, se você entender que tomou uma decisão errada, que não era isso de verdade, que você se enganou, não perca a sua vida em algo que não é para ser. Volte atrás, refaça o caminho, mude a rota, porque ninguém tem muito tempo nessa vida para ficar perdendo com coisa que não é o caminho que você devia estar trilhando. Você vai perder um tempo precioso de vida nisso. Então, não era de Deus isso, eu enganei, porque as coisas de Deus crescem. Deus age por meio do seu Espírito para fazer as coisas crescerem. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então o Espírito dá o crescimento. Se não está crescendo, questione, talvez você esteja no lugar errado. E o quarto e último entendimento que eu tenho para vocês diz assim: as portas podem estar se fechando, mas não é por algo ruim. É um sinal para que você entenda que seu papel nessa história, nessa missão, era somente até esse ponto. Dali em diante, outra pessoa vai continuar a luta e Deus terá outros planos para você. Às vezes, o seu papel no projeto acabou. E você está sentindo dificuldade, portas fechadas e coisas assim, porque isso é um sinal de que não é mais para você estar ali. Não acontece isso às vezes? Deus não mostra que não é mais para você estar num lugar? Às vezes a gente fica insistindo, não era para estar insistindo. Às vezes tem que entender, assim que teve um momento de começar uma ideia, existe um momento de terminar a ideia. Existe um momento de assumir a ideia, existe um momento de entregar a ideia. Existe um momento de pegar o bastão e começar a correr, e existe um momento de entregar o bastão lá na frente para outra pessoa correr. Muitos de vocês conhecem pastores que foram uma bênção numa igreja por muito tempo, mas chegou uma hora que esse pastor já não estava acompanhando aquela comunidade, já não estava vibrante, já não estava podendo levar a coisa à frente. Existiam novas lideranças que poderiam levar para frente, que ele poderia trabalhar, que ele poderia incentivar, mas ele ficou ali com apego ao cargo, impedindo que todo mundo crescesse.
E um tempo depois a igreja foi se acabando, o ministério foi sendo destruído, ele mesmo foi perdendo o prestígio que tinha, e a obra que ele fez, que foi maravilhosa, ficou sendo manchada por ele não conseguir fazer essa nova liderança. Não conseguiu desapegar. Se essa pessoa tivesse desapegado e ido para onde Deus estava levando ela, talvez ela fosse continuar sendo bênção em outro lugar. Por isso, se é o caso de você entender que não é mais o seu lugar, desapega e vão para frente, que Deus tem mais coisa para fazer na sua vida. Essa é a palavra que eu tenho para você, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui e quero dar ainda uma oportunidade para você me abençoar, se for do seu coração, se for do seu entendimento. Se o irmão quiser, se alegrou com essa palavra, se tem se alegrado com o canal e quiser fazer uma pequena oferta para minha pessoa, para me ajudar a me sustentar, você pode usar meu Pix, que é o pr.felipeseabra@gmail.com. pr.felipeseabra@gmail.com. Algumas pessoas gostam de se tornar membro do canal. Tem um botão aqui embaixo que diz assim, seja membro. Se você quiser se tornar membro do canal, você não vai ter benefício nenhum, mas vai me ajudar a partir do valor de R$7 por mês. Tá certo? Muito obrigado por todas as mensagens que vocês me enviam, por todas as bênçãos e ofertas que cada um envia também. No mais, que Deus nos abençoe. Até um próximo vídeo.